Em 2015, no interior da Bahia, um garoto chamado Lázaro Souza saiu de casa para brincar e nunca mais voltou. O que parecia ser apenas mais um desaparecimento se tornou um dos casos mais obscuros do Brasil. Testemunhas relataram sons estranhos vindos da mata. Outros juram ter visto o menino sendo guiado por uma figura encapuzada, flutuando sobre a terra. A polícia não encontrou rastros. Cães farejadores pararam repentinamente no meio da trilha, como se algo invisível os tivesse impedido. Desde então, histórias começaram a surgir sobre rituais, entidades, vozes e um chamado vindo das profundezas da floresta. O que aconteceu com Lázaro Souza? Este vídeo vai te mostrar cada detalhe sombrio e você vai decidir: verdade ou pesadelo coletivo? Quem era Lázaro Souza e como tudo começou? Lázaro era um garoto comum de 10 anos, morador de uma comunidade rural no interior de Iaçu, Bahia. Filho de agricultores, ele era descrito como curioso, silencioso e muito ligado à natureza. Seus pais relatavam que, dias antes de desaparecer, Lázaro começou a agir de forma estranha. Passava longos períodos observando a mata. Certa noite foi encontrado andando descalço ao redor da casa, murmurando coisas incompreensíveis. No dia 17 de março de 2015, ele disse à mãe que iria brincar próximo a uma trilha. Levava um estilingue, um caderno velho e um pedaço de pão. Essa foi a última vez que foi visto. O início das buscas e o silêncio da mata. Logo após o sumiço, moradores se mobilizaram. Grupos armados com lanternas adentraram a mata densa e silenciosa. A polícia foi acionada no dia seguinte, com reforço de cães farejadores, drones e até helicóptero. Nada. Os cães seguiam o cheiro de Lázaro até determinado ponto e paravam, sempre no mesmo lugar. Era como se o cheiro simplesmente desaparecesse no ar. Os primeiros relatos sobrenaturais. Foi então que começaram os relatos estranhos. Um senhor da região chamado Zé Mariano contou que viu Lázaro no meio da mata, sendo guiado por uma mulher vestida de branco, mas ela não tocava o chão. Outras pessoas diziam ouvir vozes infantis chamando por ajuda, mas sempre quando tentavam se aproximar, tudo desaparecia. Algumas famílias relatavam pesadelos intensos e vívidos com o garoto, pedindo para não ser encontrado. Houve até quem relatasse a presença de olhos brilhando entre as árvores à noite, olhos que não pertenciam a nenhum animal conhecido. A teoria do chamado da mata. Começou-se a falar do chamado da mata, uma lenda local sobre a floresta escolhendo pessoas em determinados ciclos lunares. Dizem que, quando a mata chama, a pessoa ouve uma voz suave, irresistível, que a atrai para dentro como um feitiço. Curiosamente, Lázaro desapareceu durante a lua nova. Um xamã local, conhecido apenas como Seu Damásio, disse que a floresta leva quem ela precisa e que alguns espíritos voltam em outra forma. A igreja, o silêncio e os rumores de rituais. O que poucos sabem é que, na mesma semana, uma pequena igreja local foi pichada com símbolos estranhos. Uma cruz invertida e um símbolo que lembrava uma espiral com 3 pontos. Símbolo esse semelhante ao usado em rituais antigos descritos em documentos ocultos da Península Ibérica.
Havia rumores de que padres antigos daquela paróquia conheciam uma história antiga sobre crianças escolhidas, mas sempre silenciaram diante de qualquer pergunta. Uma freira que auxiliava nos trabalhos comunitários teria deixado a cidade dias após o desaparecimento, sem aviso prévio. O motivo? Forças maiores estão agindo aqui, segundo uma carta deixada por ela. Detalhes ocultos da investigação. A investigação oficial foi encerrada como desaparecimento sem provas de crime. Mas documentos internos da polícia obtidos por jornalistas revelam que fotos tiradas na floresta apresentavam distorções inexplicáveis. Além disso, 2 gravações de áudio feitas por voluntários mostravam ruídos em baixa frequência semelhantes a cânticos antigos. Especialistas consultados disseram que aquilo se assemelhava a um dialeto ancestral. Relatos posteriores e avistamentos. Em 2018, 3 anos depois, uma mulher em Feira de Santana jurou ter visto um menino com as mesmas feições de Lázaro, mas com olhos totalmente negros e pele extremamente pálida. Ele estava no meio de uma procissão, olhando fixamente para ela. Outras pessoas relataram encontrar símbolos talhados em árvores, iguais aos que apareceram na igreja. Em 2020, um caçador desapareceu na mesma trilha em que Lázaro foi visto pela última vez. Seu corpo foi encontrado dias depois, sem sinais de violência, mas com as palmas das mãos completamente queimadas. Conexões com outros desaparecimentos. Pesquisadores independentes começaram a conectar o caso com outros desaparecimentos similares em áreas de floresta, como o caso de João Miguel em Goiás e o de Clara Borges no Piauí. Em todos, as crianças tinham o mesmo perfil: calmas, introspectivas, conectadas com a natureza, e desapareciam sem deixar vestígios. O sigilo e as ameaças. Alguns jornalistas que investigaram o caso alegaram ter sido ameaçados por pessoas anônimas. Um deles, que preferiu não se identificar, disse que recebeu uma ligação com uma única frase: "Não perturbe os ciclos antigos." A prefeitura da cidade proibiu qualquer novo acesso à trilha após as 18 horas. Placas foram colocadas com avisos de risco ambiental, mas moradores sabem que há algo além. Final sômbrio e reflexão. Hoje, o nome de Lázaro virou quase um tabu na região. A casa da família foi abandonada. A mata, que um dia foi lugar de brincadeira, agora é evitada até pelos mais corajosos. O chamado da mata continua sendo tema de rodas de conversa, mas ninguém ousa ir até lá sozinho. Afinal, e se for verdade? E se há mesmo algo lá dentro, esperando por mais um escolhido? Você acredita que Lázaro foi vítima de algo sobrenatural? Ou tudo isso não passa de coincidências, medo coletivo e folclore local? O mistério permanece, e talvez nunca tenha sido feito para ser resolvido. Se você quer mais histórias assim, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Aqui, as sombras contam as histórias que o mundo tenta esconder.